sou a professora Fernanda e eu vou apresentar para vocês hoje alguns testes estatísticos aplicados à pesquisa em educação. Para a gente poder escolher qual teste estatístico vai ser utilizado na nossa pesquisa, é fundamental que a gente avalie primeiro qual é o nível de mensuração das perguntas que a gente tem. Quais são basicamente os níveis de mensuração? O primeiro deles é chamado nível nominal, em que os sujeitos são basicamente classificados em algumas categorias. Como é que é isso? Por exemplo, quando eu pergunto sobre sexo, masculino e feminino, então eu agrupo as pessoas em duas categorias, masculino e feminino. Ou eu pergunto a religião, ou eu pergunto o estado civil, ou eu pergunto a cidade onde mora, se trabalha ou não. Tá? E essas categorias, elas não têm uma ordem. O segundo nível de mensuração é chamado de dado ordinal, em que eu tenho não só um agrupamento em categorias, mas essas categorias possuem também uma certa ordem. Então, por exemplo, quando eu pergunto qual é o grau de instrução das pessoas, eu tenho uma ordenação das minhas categorias, desde o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, uma pós-graduação, e essas categorias já têm uma ordem. Mas eu não consigo quantificar a diferença entre uma categoria e outra. Então, por exemplo, eu pergunto assim se a pessoa gosta de determinado produto e ela avalia segundo uma escala. Eu não gosto, gosto pouco, gosto muito. Eu não tenho como dizer para aquela pessoa que falou gosto muito o quanto ela gosta, além daquela pessoa que falou que gosta pouco. Eu não tenho como quantificar do tipo o dobro, ou gosta o triplo, ou gosta pela metade. Tá? Então, eu tenho uma certa ordenação nesse tipo de pergunta, mas eu não consigo fazer essa quantificação. O terceiro nível de mensuração é chamado intervalar, em que eu tenho o agrupamento das categorias, essas categorias têm uma ordem, mas eu consigo também falar uma diferença de magnitude dos valores. Por exemplo, quando eu pergunto qual é a renda das pessoas, eu tenho lá uma pessoa que falou que ganha R$1.000, eu tenho lá uma pessoa que falou que ganha R$2.000. Então, eu tenho como dizer que a pessoa que falou que ganha R$2.000 ganha mais do que aquela que falou que ganha 1.000. E eu tenho também como avaliar que ela ganha o dobro. Então, eu consigo dar uma ideia dessa diferença entre os valores da minha escala, da pergunta que foi formulada. Então, como exemplo de perguntas consideradas no nível intervalar, a gente tem renda, idade, peso, altura, velocidade, distância, basicamente todas as perguntas que forem formuladas, que a gente tenha uma unidade de medida. Fica aí uma dica para poder avaliar o nível intervalar. Tá? E aí, com base nesses níveis, é que a gente vai poder escolher o teste estatístico adequado ao seu problema de pesquisa. Quais testes a gente vai falar hoje? A gente vai falar basicamente de alguns testes considerados não paramétricos. Tá? A gente vai trabalhar aqui hoje o teste Q-quadrado, o teste de Wilcoxon, o teste Q-quadrado de Friedman, o teste Mann-Whitney e o teste Kruskal-Wallis. Eu vou apresentar cada um separadinho para vocês em detalhamento. Todos esses testes que a gente vai trabalhar, eles têm por trás duas hipóteses. A gente tem uma hipótese nula, que é a hipótese de que os grupos não têm diferença. Basicamente, não há diferença. E a gente tem uma hipótese alternativa, que a gente chama de H1, que é quando há diferença entre os grupos, que é justamente o que a gente quer, de preferência, mostrar nas pesquisas, e nem sempre acontece. Além disso, para a gente poder avaliar os testes, o pesquisador precisa definir o que a gente chama de nível de significância. O que é isso? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente não consegue entrevistar todas as pessoas que seriam necessárias. A gente trabalha com uma certa amostragem. Tá? E ao trabalhar com uma certa amostragem, existe um certo risco de eu querer generalizar os resultados que não sejam exatamente válidos para toda a população. Tá? Considerando que você tenha feito um cálculo de amostragem, calculou lá a quantidade de pessoas que você tem que realmente entrevistar para ter uma pesquisa com uma certa confiabilidade, você ainda assim pode cometer dois tipos de erros ao fazer análise. Um deles é chamado do erro tipo 1, que consiste em rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Então, eu faço a minha pesquisa com aquele grupo de pessoas
E aqueles resultados são válidos para aquele grupo de pessoas, tá? E aí eu quero avaliar se a diferença que eu encontrei naquele grupo de pessoas é válida para a população como um todo, tá? Fazendo a ressalva de que, desde que eu tenha feito uma amostragem adequada que me permita fazer a generalização, tá? O que significaria rejeitar a hipótese nula? É eu dizer que há diferenças nos grupos, quando na população isso não acontece, tá? Isso é chamado de erro tipo 1. Tem um outro tipo de erro que consiste em aceitar a hipótese nula, ou seja, dizer que não há diferenças quando na população essa diferença aparece, tá? O que a gente vai chamar de nível de significância? O nível de significância vai ser a probabilidade de eu cometer um erro do tipo 1, de eu cometer esse erro do tipo 1, tá? Então vamos supor que eu estabeleça na minha pesquisa um nível de significância de 0,05 ou 5%. O que isso indica para a gente? Isso indica que a gente vai ter 5 chances em 100 de cometer um erro desse tipo. Ou seja, eu tenho 5% de chance de estar concluindo uma coisa que seria incorreta para a minha população, tá? Então, o pesquisador deve avaliar qual é o nível de significância que ele vai adotar para fazer o corte nos testes. Normalmente, ou a gente adota 5%, 1%, 0,1%. Em algumas pesquisas exploratórias, é ainda aceitável um corte em 10%. Tá? Mas aí fazendo a ressalva de que são pesquisas exploratórias. Bom, uma vez que o pesquisador delimite qual é o nível de significância, a gente vai fazer o teste e o teste vai fornecer uma significância. Tá? Eu falo o teste vai fornecer uma significância, por quê? Porque atualmente a gente trabalha com softwares estatísticos. E a gente sai daquela coisa de olhar o valor crítico na tabela, como a gente fazia antigamente, e o próprio software já fornece uma certa significância. Tá? E aí, dependendo do software, pode aparecer como significância ou pode aparecer como p-value. Como é que a gente vai avaliar, então, em função da significância que o teste forneceu, se a gente vai aceitar ou se a gente vai rejeitar a nossa hipótese nula? Então, o que acontece? Se a significância do teste apresentar um valor superior ao nível de significância adotado pelo pesquisador, a gente vai concluir que a hipótese nula deve ser aceita, ou seja, de que não há diferenças na população. Mesmo que na amostra tenha aparecido uma certa diferença, essa diferença se deve mais a um erro amostral, né? Ao ter escolhido de repente pessoas com determinada característica, mas não deve ser uma diferença que apareça na população. Quando o nível de significância do teste estatístico for inferior ao nível adotado pelo pesquisador, a gente vai rejeitar a nossa hipótese nula e, portanto, dizer que há diferenças, que essas diferenças que apareceram na minha amostra devam ser diferenças que apareçam também na população. Tá? Seria mais ou menos pensar o seguinte, se alguém chegasse para você e falasse, eu ganhei na Mega Sena, você acreditaria? Você iria olhar e falar, não sei, acho provável que não, provável que esse cara está mentindo. Por quê? Porque a probabilidade disso acontecer é muito remota. Então, não significa que o evento seja improvável. Significa que você vai tomar a decisão de duvidar dessa pessoa simplesmente porque a probabilidade disso acontecer é muito remota. Então, quando a diferença encontrada na minha amostra é muito gritante, a probabilidade de eu entrevistar mais gente e essa diferença desaparecer é muito remota. Então, aí a gente conclui que essa diferença deve aparecer também na minha população. E por isso a gente acaba rejeitando a nossa hipótese nula. Essa significância do teste, então, o valor que aparece no software, pode ser olhado, então, como a probabilidade de na população não haver diferenças nos resultados. Bom, com base, então, no nível de mensuração da pergunta que foi feita, no nível de significância que o pesquisador adotou, e olhando que os testes têm, todos eles, uma hipótese nula de que não há diferenças e uma hipótese alternativa de que há diferenças, vamos então para os testes que a gente vai trabalhar. Primeiro teste.
Bom, eu tenho lá então perguntas avaliadas ao nível nominal. Que teste que vai ser adequado para avaliar diferenças entre grupos com esse tipo de pergunta? A gente vai utilizar o teste quadrado. Tá? Então, o teste quadrado é utilizado na comparação entre grupos quando as variáveis são nominais. Então, vamos pegar um exemplo básico. O objetivo da sua pesquisa: verificar se há diferenças de gênero entre os estudantes de diferentes áreas. E aí a gente separou aqui diferentes áreas: artes, biológicas, exatas e humanas. Então, eu quero saber se em algumas dessas áreas há mais homens ou mais mulheres nos cursos. Tá? E aí foram entrevistados um certo número de estudantes. A gente tem aqui uma saída do SPSS para ilustrar. Então, eu fiz aqui o meu teste quadrado e ele mostrou uma significância de 0,000. Tá? Isso não significa uma significância de zero. Tá? É preciso deixar claro que o SPSS aqui, da maneira como eu estou apresentando para vocês, ele está arredondando os resultados com 3 casas decimais. Então, a gente vai interpretar essa significância como um valor inferior a 0,001. Como esse valor da significância desse teste aqui colocado é inferior ao nível de significância por mim adotado, considerando aí um padrão básico de 5%, eu estou aqui rejeitando a hipótese nula e apresentando então que há diferenças entre os grupos. Tá? Então, o que a gente pode concluir olhando o teste? De que há determinadas áreas em que devem haver mais homens ou de repente mais mulheres. Tá? E aí, para a gente poder avaliar aonde estão essas diferenças, qual é o grupo, qual é a área que tem mais homens ou que tem mais mulheres, a gente montou aqui uma tabela cruzada. Se vocês observarem na tabela, os estudantes dos cursos relacionados a artes, a gente tem ali, do total de sujeitos do grupo de artes, 57,9% são mulheres. Nos cursos de ciências biológicas e profissionais da saúde, a gente tem 68,6% de mulheres e nas ciências humanas, 63,1%. Então, nessas 3 áreas, a gente tem uma maioria de mulheres. Mas quando a gente olha ali o curso de Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra, a gente tem 69,9% de homens. Então, a gente consegue avaliar. Existe uma certa diferença no número de sujeitos, homens e mulheres, pesquisados nas diversas áreas. E a gente pode realmente dizer que os cursos de Ciências Exatas, nessa instituição pesquisada, nessa situação da pesquisa formulada, que realmente há mais homens nos cursos de exatas. Agora, o porquê que há mais homens, qual é a discussão disso, aí já é uma outra questão. Tá? O teste simplesmente mostrou que tem uma área em que há mais homens e há áreas em que há mais mulheres. Ponto. Tá? Quaisquer considerações aí que vão além, dependem aí do referencial teórico adotado na sua pesquisa. Então, esse é um exemplo quando a gente tem dados nominais. Por que eu estou dizendo dados nominais? Eu estou comparando 2 grupos. Primeiro, homens e mulheres. Por que a gente falou nominal? As áreas do conhecimento, eu tenho artes, biológicas, exatas e humanas. Nota que eu tenho 4 categorias e a maneira de ordenar, se eu quero começar a escrever a minha tabela com artes e colocar exatas e depois colocar humanas e depois colocar biológicas, ou começar com biológicas, aí é uma questão de gosto, tá? Então, as áreas do conhecimento são categorias, mas elas não têm uma ordenação. Então, eu comparei 2 grupos, homens e mulheres, numa pergunta que é nominal, em que eu tenho aí as minhas 4 categorias. E quando a gente tiver dados ordinais? E quando eu quiser comparar os grupos e minha pergunta tiver uma certa ordenação, como é que a gente vai fazer? Bom, aí a questão já se torna um pouco mais complexa. Por quê? Primeiro, a gente vai ter que separar, avaliar se esses grupos são relacionados ou se eles são grupos independentes. Então, por exemplo, na pesquisa anterior a gente comparou homens e mulheres. Então, eu tenho um grupo de homens e um grupo de mulheres, não são as mesmas pessoas. Então, aí eu teria grupos ou amostras que a gente chama independentes. Se eu tenho, por exemplo, uma situação em que há uma avaliação no início, as pessoas respondem um questionário no início, e as pessoas respondem essas mesmas pessoas respondem um questionário ao final de determinada atividade,
a gente tem uma amostra que é relacionada, ou seja, o mesmo sujeito respondeu as perguntas num tipo antes e depois, vamos colocar assim. Tá? Então, o primeiro passo é avaliar se esses grupos que eu estou avaliando, se eles são relacionados ou se eles são independentes. Sendo os grupos relacionados, que testes a gente faz? Bom, se eu quero comparar dois grupos, eu tenho o teste de Wilcoxon. Se eu quiser comparar 3 grupos ou mais, aí eu já preciso ir para outro teste, que é chamado Q-quadrado de Friedman. Tá? Se a gente tiver amostras independentes, ou seja, os grupos são pessoas diferentes, e eu quiser comparar 2 grupos, eu vou para o teste Mann-Whitney. Se eu quiser comparar 3 ou mais grupos, aí eu caio no teste Kruskal-Wallis. Tá? Então a coisa não é tão simples, por exemplo, como foi os dados nominais. Tá? Eu vou apresentar agora para vocês, então, cada um deles, como é que a gente vai fazer essa avaliação e dar alguns exemplos aí de situações que podem ocorrer na educação. Começando então pelo teste de Wilcoxon. Então, lembrando, o teste de Wilcoxon é quando eu quero comparar 2 grupos, tá? E esses 2 grupos são relacionados. Então, do tipo que eu acompanhei as pessoas em 2 situações. Por exemplo, eu quero verificar se há diferenças no que se refere ao grau de satisfação com o curso quando os sujeitos fazem essa avaliação, no primeiro e no último semestre. Deixa eu só fazer uma ressalva. Eu estou comparando 2 grupos, o pessoal no primeiro e o pessoal no último. Para eu poder utilizar o teste de Wilcoxon, eu preciso que a mesma pessoa que avaliou lá no primeiro semestre avalie também no último. Então eu não posso pegar, vamos lá, este ano, pego o pessoal do primeiro e o pessoal do último. Não, porque aí seriam pessoas diferentes. Então, uma vez que eu acompanhe essas pessoas do primeiro ao último semestre, eu posso fazer a comparação como amostras relacionadas. Por que eu estou colocando aqui o teste de Wilcoxon no grau de satisfação com o curso? Nesse grau de satisfação com o curso, a gente simplesmente estava avaliando se a pessoa estava muito satisfeita, satisfeita, pouco satisfeita, insatisfeita. Então, eu tenho uma certa ordenação das minhas categorias de resposta, tá? Mas eu não consigo quantificar, dar um número para esse grau de satisfação. Tá? A pergunta foi formulada dessa forma. Então, o que a gente tem aqui? Um exemplo, uma saída do SPSS. Eu tenho aqui a saída do teste. Então, o pessoal do último semestre, qual o grau de satisfação com o currículo atual do seu curso? E o primeiro semestre, qual o seu grau de satisfação com o currículo atual do seu curso? E a significância do teste apresentou o valor de 0,959. Tá? Como o nível de significância que eu estou adotando é de 5%, o valor está superior ao 0,05. Então, eu concluo que não há diferenças entre o pessoal do primeiro e no último semestre. Ou seja, independente do que aconteceu no curso, as pessoas avaliaram da mesma forma no início e no fim. E isso acaba aparecendo na tabela. Porque se a gente olhar ali na tabela cruzada, o pessoal do primeiro semestre, 45,5% avaliaram como média satisfação. E quando ele estava no último semestre, 53,4%. Né? Aí você fala, poxa, mas teve mais gente então que avaliou o médio. Mas essa diferença é pequena. Se eu tivesse avaliado mais gente, essa diferença tenderia a desaparecer. É isso que diz o meu teste. Tá? Então, temos lá a nossa hipótese nula, que é rejeitada, e a nossa tabela cruzada confirma mostra que isso realmente aconteceu. O próximo teste é o teste Q-quadrado de Friedman. Q-quadrado de Friedman, só para a gente recapitular, é o teste quando a gente tem amostras relacionadas e eu quero comparar 3 ou mais grupos. Então, por exemplo, eu quero verificar se há diferenças no nível de estresse dos estudantes após 3 atividades diferentes. Tá? Então, eu pego os estudantes, peço para eles fazerem uma certa atividade e avalio o nível de estresse dele após a atividade. Ou durante a atividade. Eu peço depois para esse mesmo estudante fazer uma outra atividade e avalio o nível de estresse nessa outra atividade. E aí eu peço para ele fazer uma terceira, ou uma quarta, ou uma quinta. 3 ou mais, a gente estaria dentro desse teste. Tá? Nota que a gente vai pegar o mesmo sujeito em várias etapas, não necessariamente antes e depois, tá? Mas eu tenho aí 3 atividades diferentes.
E esse nível de estresse também, avaliado da seguinte forma: muito estresse, estresse, moderado, pouco estresse ou simplesmente nenhum estresse. Tá? Então, a gente tem uma situação da minha pergunta, nível de estresse ser ordinal, e eu estou comparando 3 ou mais grupos. Uma saída do SPSS também. Eu tenho aqui o meu teste estatístico, a significância deu 0, só para lembrar, arredondamento com 3 casas decimais, então a gente interpreta esse 0 como sendo inferior a 0,001. Portanto, abaixo do nosso 5%, então eu aceito a minha hipótese alternativa. Rejeito a hipótese nula e aceito a alternativa. Há realmente diferenças no nível de estresse após as 3 atividades. E isso acontecendo, qual é a atividade que há mais estresse? O primeiro momento a gente vai olhar na nossa tabela cruzada, para poder avaliar se a gente olhando percebe alguma diferença, alguma atividade um pouco mais estressante que as demais. Se a gente reparar ali na tabela, a gente tem ali, na primeira atividade, 34,2% estresse moderado, 54,5% muito estresse. Então, a maior parte das pessoas tiveram ali um estresse muito elevado após a primeira atividade. Mas se a gente olhar a atividade 2, eu tenho lá algo equivalente também, 31,2% em estresse moderado, mas eu tenho apenas 11,2% com muito estresse. Então, a atividade 2 é uma atividade que, de repente, ocasionou menos estresse nos meus estudantes. E a atividade 3, se vocês repararem, a gente tem ali 42,9% das pessoas com nenhum estresse. Então, foi uma atividade um pouco mais tranquila. Para a gente, isso olhando a nossa tabela cruzada, tá? Para a gente poder dizer com certeza de que a atividade 1 realmente teve mais estresse que a atividade 2 e que a atividade 3, a gente vai precisar fazer mais testes. Por quê? O teste quadrado de Friedman, ele diz que, comparando aqui 3 grupos, pelo menos um dos 3 grupos diferiu dos demais. Não significa que todos eles diferiram entre si. Então, eu posso ter, dessas 3, uma atividade mais estressante, ou eu posso ter 2 atividades com estresse igual e a terceira com estresse mais baixo, ou podem cada uma ter um grau de estresse diferente. Olhando a tabela, parece que a atividade 1 tem um grau de estresse mais elevado e que a atividade 2 e 3 estão ali próximas. Talvez a atividade 3 pareça aqui para essa amostra com um pouco menos de estresse, mas eu não sei se essa diferença entre a atividade 2 e a 3 realmente é uma diferença significativa. E aí, o que a gente teria que fazer? Eu teria que voltar para o teste de Wilcoxon e fazer uma comparação. Atividade 1 e atividade 2, para ver se a diferença entre elas realmente é significativa. Atividade 1 e atividade 3, para ver se a diferença é significativa. E atividade 2 e atividade 3, para ver se a diferença é significativa. Tá? Então, uma vez que eu compare 3 ou mais grupos e o teste me apresentar que há diferenças, a gente volta no comparação 2 a 2 e avalia 2 a 2 quais são as diferenças. Por outro lado, se o teste mostrar que não há diferenças, significa que as 3, 4, 5 atividades que você trabalhou são todas, não há diferenças nos grupos nessas 3 atividades. Tá? Então, uma vez que o teste mostrar que não há diferença, não há diferença. Uma vez que o teste mostrar que há diferença, aí a gente vai precisar fazer outros testes para identificar aonde está essa diferença. Tá? E aí eu volto para o Wilcoxon 1, 2, 1, 3, 2, 3, para fazer a comparação. Ok? Bom, isso então são os testes para as amostras relacionadas. Mas e para as amostras independentes? Ou seja, aquelas amostras em que eu tenho grupos com pessoas diferentes. Primeiro, vamos pegar então o teste Mann-Whitney. O teste Mann-Whitney, comparação, 2 grupos. Tá? Por exemplo, eu quero verificar se há diferenças entre os estudantes mais jovens e os mais velhos no que se refere ao grau de satisfação com o curso. Então, a gente fez um corte na idade, e sujeitos mais novos, sujeitos um pouco mais velhos, e a gente quer comparar se eles têm percepções diferentes
na satisfação com o currículo do curso. A gente rodou o teste e a significância do teste deu 0,182. Como esse valor está superior ao nosso 0,05, que é o 5% que estamos adotando, a gente vai aceitar a hipótese nula. Ou seja, não há diferenças entre os grupos. O que isso indica? Que tanto os sujeitos mais novos quanto os sujeitos mais velhos avaliaram o currículo, o curso, da mesma forma. E isso pode ser ilustrado na nossa tabela cruzada. Se vocês repararem, a gente tem ali 48,3% com grau de satisfação médio do pessoal até 23 anos. Os estudantes com 24 anos ou mais, a gente tem 50,4%. Ou seja, uma diferença muito pequena, tá? Satisfação alta, 34%, 31,3%. Tá? Então, a gente pode reparar que tanto o grupo mais novo quanto o grupo mais velho tem o mesmo grau de satisfação aí. E se a gente quiser comparar agora, então, 3 grupos ou mais? Tá? A gente vai, então, para o teste de Kruskal-Waltz. 3 grupos ou mais, amostras independentes. Então, por exemplo, eu quero verificar se os estudantes de graduação que trabalham na área, que trabalham fora da área do curso, ou que fazem estágio, ou não trabalham, se eles consideram que o currículo ideal deva desenvolver apenas as disciplinas de valor utilitarista. Então eu imagino que as pessoas que estão no mercado, seja na área do curso ou não, possam ter concepções diferentes com relação às disciplinas do curso. Tá? Então eu estou comparando aqui 4 grupos, tá? O pessoal que trabalha na área, o pessoal que trabalha, mas não é na área do curso da graduação, o pessoal que faz o estágio na área e o pessoal que no momento não está trabalhando. Tá? 4 grupos. E quando eu coloquei aqui, desenvolver apenas as disciplinas de valor utilitarista, como é que estava essa pergunta no questionário? Essa pergunta, a gente tinha uma escala com várias perguntas, aqui eu selecionei uma como exemplo, em que as pessoas se posicionavam, desde um discordo totalmente até um concordo totalmente. Então tinha um discordo totalmente, um discordo parcialmente, nem concordo nem discordo, não tenho muita certeza da minha opinião, um concordo e um concordo totalmente. Tá? Então a gente tem aí a minha pergunta num nível ordinal e eu estou comparando os 4 grupos. Saída do SPSS, como é que ele vai mostrar? Agora eu tive que inverter e coloquei a significância lá em cima, porque a tabela ficou grande. Se vocês repararem lá em cima, significância do teste 0,001. Tá? O que isso nos indica? Então, inferior a 5%, então vamos aceitar a nossa hipótese alternativa, em que há diferenças realmente de opinião nas pessoas, de acordo aí com o tipo de trabalho. Vamos colocar assim. Olhando a nossa tabela cruzada, a gente percebe que o pessoal que faz estágio na área de graduação, a maioria tende a concordar. E é uma concordância que é um pouco superior aos níveis apresentados pelos demais grupos. Isso é uma primeira impressão. Para a gente afirmar que realmente o pessoal que faz estágio na área de graduação tende a concordar mais que o pessoal que trabalha na área, tende a concordar mais que o pessoal que trabalha mais fora da área e tende a concordar mais que o pessoal que não trabalha, a gente vai ter que fazer outro teste. Tá? Então, uma vez que o teste Kruskal-Waltz indica que pelo menos um dos grupos aparece como sendo diferente dos demais, a gente vai ter que avaliar qual é esse grupo, se há um grupo que se destaca, se são 2 grupos que se destacam, se 3 grupos são parecidos e um é diferente, tá? Ou se os 4, de repente, são todos diferentes entre si. Então, aí a gente teria que voltar para o teste Mann-Whitney e fazer a comparação 2 a 2. Como é que eu faço essa comparação 2 a 2? Na área de graduação com o pessoal fora da área, para ver se dá diferença. Na área de graduação com o estágio na área e avalio se há diferença. Ou se a diferença apresentada é significativa, vamos colocar dessa forma. Se o pessoal na área de graduação tem opinião diferente do pessoal que não trabalha. Se o pessoal que trabalha fora da área com o pessoal que faz estágio.
o pessoal que trabalha fora da área com o pessoal que não trabalha. E por último, depois de um baita trabalho, o pessoal que faz estágio com o pessoal que não trabalha, tá? Então, uma vez que a diferença apareça no teste Kruskal-Wallis, você vai ter que voltar no 2 a 2 e fazer as comparações. Por hoje é só, a gente vai ter ainda outros encontros para tratar do nível de mensuração intervalar. Tem mais testes estatísticos por aí, mas por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!